Teria nosso planeta sido visitado já há milhares de anos por civilizações de outros planetas, as quais seriam responsáveis pela evolução tecnológica de nossa sociedade? Como explicar a existência de misteriosos artefatos com avanços tecnológicos descobertos em escavações arqueológicas possuindo mais de 1000 anos de idade? Teriam simplesmente sido inventados por seres humanos? O artigo a seguir é sobre um desses incríveis equipamentos, que pode ter sido fruto de um conhecimento superior de fora do nosso planeta. No ano de 1901, um estranho e impressionante artefato mecânico foi descoberto, juntamente com várias estátuas e outros objetos por mergulhadores. A profundidade de aproximadamente 43 metros na costa da ilha grega de Anticítera, entre a ilha de Citera e a de Creta, datado de 87 a.C., em 17 de maio de 1902, o arqueólogo Spiridon Stais notou que uma das peças de pedra possuía uma roda de engrenagem. Quando o aparelho foi resgatado, estava muito corroído e incrustado. Depois de quase 2000 anos, parecia uma pedra esverdeada. Visto que de início as estátuas eram motivo de todo o entusiasmo, o artefato misterioso não recebeu muita atenção. O mecanismo foi examinado em 1902 e estava em vários pedaços. Havia rodas denteadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares cortados de forma precisa. O artefato parecia um relógio, mas isso era pouco provável porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados amplamente uns 700 anos atrás. Em 1958, o mecanismo foi analisado por Derek J. de Sola Price, um físico que mudou de ramo e tornou-se professor de história na Universidade de Yale. Ele chegou a acreditar que o aparelho era capaz de indicar eventos astronômicos passados ou futuros, como a próxima lua cheia. Também percebeu que as inscrições no mostrador se referiam a divisões do calendário dias, meses e signos do zodíaco. O professor supôs que deveria haver ponteiros que girassem para indicar as posições dos corpos celestes em períodos diferentes. O professor Price deduziu que a roda denteada maior representava o movimento do Sol e que uma volta correspondia a um ano solar. Se uma outra engrenagem conectada à primeira representava o movimento da Lua, daí a proporção entre o número de dentes nas duas rodas deveria refletir o conceito dos gregos antigos sobre as órbitas lunares. Em junho de 1959, o professor Price publicou um artigo sobre o mecanismo na Scientific American enquanto o mecanismo estava apenas sendo inspecionado. Em 1971, o professor Price submeteu o mecanismo a uma análise com o auxílio de raios gama. Os resultados confirmaram as suas teorias. O aparelho era um calculador astronômico complexo. Ele fez um desenho de como achava que o mecanismo funcionava e publicou suas descobertas em 1974. Escreveu: "Não existe nenhum instrumento como esse, em lugar nenhum, de tudo que sabemos sobre a ciência e tecnologia na era helenística. Deveríamos ter chegado à conclusão de que um instrumento assim não poderia existir." Na ocasião, Price afirmou que o aparelho teria sido construído por Gémenos de Rhodes, um astrônomo grego, mas a sua conclusão não foi aceita pelos especialistas à época que acreditavam que, embora os antigos gregos tivessem um conhecimento para tal máquina, não tinham a habilidade prática necessária para construí-la. Em 1996, o físico italiano Lucio Russo, professor na Universidade de Roma Tor Vergata, publicou um artigo acrescentando novas luzes à questão. O artigo foi traduzido e publicado em língua inglesa em 2004, sob o título de The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn. A partir de setembro de 2005, a fabricante estadunidense de computadores Hewlett Packard contribuiu para a pesquisa, disponibilizando um sistema de reprodução de imagens, tomógrafo digital que facilitou a leitura de textos que haviam se tornado ininteligíveis devido à passagem do tempo. Essas pesquisas permitiram uma visão melhor do funcionamento do mecanismo quando o usuário girava o botão. As engrenagens de pelo menos 30 rodas denteadas ativavam 3 mostradores nos 2 lados do aparelho. Isso permitia que o usuário previsse ciclos astronômicos, incluindo eclipses em relação ao ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos e outros jogos pan-helênicos. Esses jogos eram comumente usados como base para a cronologia. Essas informações eram importantes uma vez que, para os povos da antiguidade, o Sol e a Lua eram a base para os calendários agrícolas. Além do que os navegadores se orientavam pelas estrelas, os fenômenos astronômicos influenciavam todas as instituições sociais gregas, complementarmente para os babilônios antigos. Prever eclipses era muito importante, visto que esses fenômenos eram considerados presságios ruins, escreveu Martin Allen, do projeto de pesquisa do mecanismo de Anticítera. De fato, o mecanismo poderia ser encarado como uma ferramenta política, permitindo que governantes exercessem domínio. Intensamente estudado entre o final da década de 1950
e o início da década de 1970. O mecanismo é composto por 30 engrenagens de bronze, feitas à mão, e organizadas de modo a representar mecanicamente a órbita da Lua e de outros planetas do Sistema Solar. Primitivamente teria sido protegido por uma caixa ou moldura de madeira, constituindo-se no mais antigo computador analógico hoje conhecido. O artefato é notável porque empregava, já no século I a.C., uma engrenagem diferencial que se acreditava ter sido inventada apenas no século XVI, e pelo nível de miniaturização e complexidade de suas partes, comparável às de um relógio feito no século XVIII. Uma reconstrução parcial do artefato foi feita pelo cientista da computação australiano Alan George Bromley, da Universidade de Sydney, junto com o relojoeiro Frank Percival. Esse projeto levou Bromley a rever a análise de raios-x feita por Price e fazer novas imagens de raios-x mais precisas, que foram estudadas pelo aluno. De Bromley e Bernard Gardner, em 1993, posteriormente John Glave, um fabricante de planetários britânico, construiu uma réplica funcional do mecanismo. De acordo com sua reconstrução, o mostrador frontal mostra a progressão anual do Sol e da Lua através das constelações, contrário ao calendário egípcio. A parte superior traseira mostra um período de 4 anos e possui mostradores associados que apresentam um ciclo metônico de 235 meses sinôdicos, que igualam a 19 anos solares. A parte inferior mostra esquemas do ciclo de um único mês sinódico, com um mostrador secundário mostrando o ano lunar de 12 meses sinôdicos. Outra reconstrução foi feita em 2002 por Michael Wright, engenheiro mecânico curador do Museu da Ciência de Londres, trabalhando com Alan Bromley. Ele analisou o mecanismo usando cetomografia linear, a qual podia criar imagens de um plano focal mais direto, e então visualizar as engrenagens em maiores detalhes. Na reconstrução de Wright, o aparelho não apenas modelava os movimentos do Sol e da Lua, mas de cada corpo celestial conhecido pelos gregos antigos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Essa nova reconstrução deu crédito a antigas menções de tais aparelhos. Cícero, no século I a.C., menciona um instrumento recém-construído por Posidônio, que a cada revolução reproduz os mesmos movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas. Tais aparelhos são mencionados em outros lugares também. Em junho de 2016, um grupo de cientistas conseguiu decifrar um enigma que, desde a sua descoberta no ano de 1900, não havia sido solucionado. O primeiro computador criado pela raça humana, tal como descreveram seus descobridores, era utilizado com fins astronômicos, como rastrear complexos movimentos da Lua e dos planetas. Agora, um grupo de arqueólogos submarinos deu um passo adiante. Irão recuperar restos de um esqueleto humano localizado em um barco naufragado na ilha grega de Simi, onde estava este artefato enigmático. A revista científica Nature publicou em 19 de setembro de 2016 que os ossos desenterrados estavam em ótimo estado de conservação. Devido a isso, os cientistas já puderam determinar que os restos pertencem a um homem jovem, ao redor de 20 anos. Ele foi batizado de Pânfilos, que em grego significa amigos de todos. Segundo os pesquisadores, futuros exames de DNA poderiam ajudar a desvendar alguns dos mistérios que envolvem o mecanismo de Antikythera, como a origem geográfica dos ancestrais de Pânfilos e, portanto, do dispositivo. Também seria possível saber detalhes físicos do jovem, e até que tipo de atividades ele realizava ou quais condições de vida tinha devido ao estado de seus ossos. Mas, afinal, de onde teria vindo o conhecimento e a tecnologia para a construção de um equipamento tão sofisticado em uma época onde não existiam recursos técnicos e científicos para tal evento? Teria havido alguma ajuda incomum para o surgimento da misteriosa máquina de Antikythera?